Fala, galera! Hoje é um motivo de muita alegria, cara. Eu nem dormi ontem. A diretora Amanda me ligou e falando: Léo, nós temos um aprovado em medicina 19º do Brasil na UF. O cara é a lenda, vocês têm que conhecer. E ele vai falar muita coisa aqui. Ele vai dividir todos os passos dele. Como é que ele conseguiu isso? O que ele fez? A mudança de mentalidade que ele teve. Que ele falou assim, ó, ele já nos bastidores aqui a história. Não gostava muito de estudar não, mas queria ser médico, aí desvirtuei, mas voltei, fiz um link e voltou a estudar. E tem uma história fantástica, fica até o final desse vídeo, é muito legal. E outra coisa, se você está querendo aí, alguém, sua família, querendo ser médico, compartilha esse vídeo aí, dá um likezinho aí, que isso ajuda a gente pra caramba. E a gente fica muito feliz aqui no 01 de poder estar impactando a vida das pessoas por meio da educação. O nosso propósito, isso faz a gente viver, isso transforma o mundo. E antes de passar a palavra para nossa estrela, eu vou falar aqui primeiro, nossa convidada que está na mesa hoje. Amanda se apresenta, ama vestibular, nem dormiu, né? Não, nem um pouco, não consegui sair para comemorar. Olha para aquela câmera ali, ó. Vamos comemorar com a equipe, a coordenação, alguns professores também. Mandamos logo uma mensagem para o Bernardo, demos um tempinho, né, para ele respirar, deixamos passar uma horinha. Ele tinha falado logo com o Gabriel, né, que é o querido professor de biologia, né, lá da unidade. Se apresenta, criatura. Isso aí pode deixar. Quem é você, o que você faz? Ninguém te conhece, ninguém nem sabe que unidade que você está falando. Se apresenta mesmo. Olá, eu sou Amanda Nobre, gestora do 01 da unidade de Itaipu, uma apaixonada por vestibular, especialista em Enem. Professora, né? Professora, de redação, português? Redação, língua portuguesa, literatura. Estou há 2 anos afastada da sala de aula para poder me dedicar mais à gestão, mas estou até com saudade. Tiagão? Eu sou o Thiago, coordenador geral da rede do 01, do vestibular e terceira série. Parabéns, Amanda, trabalho incrível. E é isso. Show de bola. E a nossa estrela, ela tá aloprando. Olha aqui para essa câmera aqui, fala um pouquinho de você, o que você gosta, o que você fez, como é que faz. Cara, meu nome é Bernardo, eu gosto muito de música, eu adoro tocar guitarra e... Eu passei, é isso aí. Consegui. Medicina, o tô chegando, não é isso? Consegui. Toma, passei. Não foi uma surpresa pra gente, não. Pra mim foi. Show de bola. Cara, antes de começar, vale uma história legal aqui. Eu conheço a Amanda tem mais de 15 anos. Quase 20. Quase 20 anos. E acho que é o primeiro podcast, eu vou dividir, vou acabar usando o podcast do Bernardo para fazer essa homenagem, porque a Amanda, ela é filha de um cara que impactou muito a minha vida, um professor. E quando a gente fala que professor é herói que transforma o mundo, ela é filha do Valdec Nobre, que foi um dos caras quando eu tinha 14, 15 anos, que ninguém acreditava em mim, que eu podia mudar de vida, e eu mudei de vida por meio da educação também, quando eu passei num concurso. Não foi um médico, foi um piloto, mas essa era uma coisa legal também, não é um médico. Tem o valor. Tem o seu valor. Mas o Valdec é um cara, um ser humano extraordinário, mas que olhava nos nossos olhos e falava assim, cara, você pode e você vai conseguir, você vai dar certo. E um cara que acredita muito na educação. Então, estou muito feliz de estar aqui, né, nessa mesa. E a Amanda entrou novinha aqui no antigo Progressão, sei lá, 15, 16 anos atrás, começando a vida de carreira dando aula. E aí uma coisa que eu falo sempre, importante na vida não é o seu status, o que você conquista, mas são as suas conexões, as pessoas que estão com você sempre, sabe? E a Amanda é uma querida, depois de 15 anos, olha como é que a história vai fazendo, né? Virou nossa gestora. Hoje brilha lá em Itaipu. Ontem a gente estava comemorando a vitória do Bernardo, porque quem é professor, quem é diretor de escola, quem trabalha com educação, sabe a importância que tem o seu resultado para a gente como escola, aprovado em medicina, num mercado tão disputado, um mercado paralelo de cursinho aí que a gente estava conversando aqui nos bastidores também, e a gente ter o Bernardo fazer parte da história dele, ele estar com a gente, foi fantástico. Então,
Né, Amanda? Muito tempo. O tempo passou rápido, né? Muito. Passamos dos 40 aí, né? De 20 e pouquinho, agora 40. Show de bola. Eu vou chamar aqui pro meu lugar, porque a gente vai falar agora só de vestibular, como ele conseguiu isso, o que ele fez, o que ele tem de diferente, além daquela espada de samurai. Cadê? Pega a espada de samurai, Fábio. Já entra aí. O cara chegou aqui hoje, ó. Pesado. Aí, aqui, ó. Ele chegou, abre aí. O cara chegou aqui, rock samurai. Eu fiquei até com... Aqui pode tudo. Acabei de ganhar. Show de bola. Gente, um bom pódio pra você. Vem, Fabão. Conduz aí. Sucesso pra você. Vamos, gente. Vamos Bernardo, nessa. deixa eu dar um abraço ao Bernardo aqui. Vamos nessa. Orgulho aí, cara. Sucesso. Beleza? Qualquer coisa, você não tá por aqui. Show de bola, Léo, depois dessa grande apresentação aí, né? Maravilhosa, Bernardo. Parabéns, Valeu, tá? obrigado. É muito bom receber pessoas que conquistaram depois de muita luta o que buscavam. E eu já vou começar com uma pergunta aqui, se vocês me permitem, já bem direta pra você, Bernardo. Sempre quis ser médico, cara? Sim. Sempre buscou? Eu acho que desde a época do ensino médio, assim, eu começa uma noção, assim, do que você quer fazer, quais são as carreiras maneiras, assim, de acordo com o que você gosta. Sempre gostei da área de biologia. Exatas também, sempre adorei. Matemática, física, química e biologia sempre foram minhas matérias favoritas na escola. Maravilha. Aí, com base nisso, você começa a ver, tá, pra onde eu vou? Aí eu falei, cara, geral fala que medicina é maneiro, você é médico é maneiro, eu gosto disso aqui. É só a mais prestigiada do Brasil, né? É, só. Quase nada, E é né? mais concorrida, né? Mas na época eu não tinha muito essa noção, assim. Eu fui ter essa noção mais na época do vestibular mesmo. Começou a pegar e falei, ih, rapaz, isso aí é um pouquinho mais complicado do que eu pensava. A briga é grande, né? Foi tipo assim. Que legal Não é tu pra gostar. qualquer um, né? Isso. Tu gostar de biologia, tá ao lado de um grande mestre de biologia, né? Que é o Tiagão. Biologia que, se eu não me engano, você vai poder falar muito melhor, né, Tiagão? É referência pro vestibular em medicina, né? Fábio, eu Junto acho com que- matemática. Então, esse é o no problema da Enem faz medicina, um né, grande- Amanda? Exatamente, não é. Hoje, para medicina, a gente não tem mais disciplina de referência, né? O Bernardo, por exemplo, acertou 41 de matemática, podendo ser 44, né? De gosto de dar natureza esse tapinha nas acertou costas. 42. 42. Mas só que aí eu perguntei para ele, linguagens, 40. Então, Não, o cara que muito quer bom. para medicina, Tem ele que ser bom em tudo, né? tem que jogar nas 11. A não ser que vai fazer a UERJ. A UERJ tem a questão da específica, Sim. que dá um valor maior ali para biologia, na segunda fase. Isso é importante. Ele passou através do SISU, né? Você Isso. chegou a fazer a UERJ, não? Fiz. E aí, o que tu achou da prova da UERJ? Eu nunca tinha feito prova discursiva, então... Tu não curtiu muito. Por mais que eu esperasse mais ou menos, eu acho que fazer na hora é um aprendizado. Eu aprendi um pouco... Ainda bem que eu não vou precisar usar esse aprendizado depois, pra fazer de novo a prova. Que bom. Mas eu achei mais complicado, assim. É um curto período de tempo que você tem... Em tese, você tem um curto período de tempo. Pra você catar muito conteúdo aprofundado e você ainda tem que responder no padrão deles. Eu acho que essa é a parte mais difícil da UERJ pra mim, é você responder no padrão deles. Pô, interessante isso. Interessante. Exatamente. A prova da UERJ, ela contém nas perguntas tem 2 ou 3 comandos em cada pergunta, né? Exatamente. E é o padrão de resposta, ele conta tanto quanto o conhecimento. Agora, voltando aí nessa questão da biologia, o que acontece, né? A gente tem a prova de natureza de 45 questões que fica tudo junto, biologia, química e física. Isso no Enem, tá, galera? Lembrando, a gente tá isso falando no de Enem Enem. aqui, ele foi aprovado na UF. Né? Isso, exatamente. E aí, antigamente tinha realmente essa ideia. A pessoa quer fazer medicina, ela tem que gabaritar a biologia. De fato, assim, subentende-se que se a pessoa quer ser médica, ela tem muita afinidade com química e biologia. Então, o diferencial para aprovação é a matemática e a redação. Matemática é uma parte muito Exatamente. considerável da prova, né? Do Essa é Enem. uma brincadeira que eu faço na turma, é o seguinte, eu pergunto para os médicos lá, os futuros médicos, qual é a matéria que você tem que dominar? Todo mundo vai na biologia, e não é verdade. Não é verdade. Isso é o óbvio. Se você gosta de medicina, se você quer fazer medicina, se quer fazer odonto, a sua matéria que você tem domínio é a biologia. Mas qual é o teu diferencial? A matemática. Mas a gente esqueceu de falar também. E a redação, né? E a redação. Exatamente. Aliás, a redação hoje para medicina, É o que infelizmente, mais conta. ela não pode mais ficar na casa dos 800 e 900. Não. Ela tem que estar orbitando ali nos 960 para cima, E né, Amanda? aqui no 01, o Clube dos 900 foi grande, né? Foi maneiro. top, Boa. foi top, Conseguiu aí. É porque assim,
a matemática é 1/5 da prova sozinha, né? Sim, São exatamente. 45 questões de uma prova só de matemática. Por essa razão, inclusive, que na Imersão Enem, que foi o curso que o Bernardo fez, né? É um curso que a gente oferece na unidade de Itaipu, ele tem a matemática dobrada. Entendi. Então, uma carga maior. é uma já pra carga isso. maior de matemática. Faz e muita esse redação ano, também, né? uma redação por semana no mínimo. Bacana. E aí, se o aluno quiser fazer mais, o professor corrige rapidamente, a devolução é imediata, para que o aluno possa ter um parâmetro, né, para ir evoluindo o texto dele. Então, não é bom que o aluno já faça outra redação sem ter recebido aquela, que às vezes ele perde um pouquinho errando a mesma coisa de novo. Né? E a gente tem aí 32 semanas, vamos dizer, né, uma média de 32 a 40 redações que você faz no ano para treinar, né? É o suficiente fazendo todas. Tem gente que consegue em 20 aprimorar, mas aí depende de como a pessoa veio, né? Bernardo não era uma especialidade na redação quando chegou, né? Não. Mas ele contou uma historinha aí de que escrevia pouca redação, então não é verdade. Você escreveu redação pra caramba, pô. Mais ou menos. Pô, Ele pulava uma ou Ele outra. falou, e- não, Cara, redação tinha que 960 puxar a foi orelha sorte. ali. Não foi sorte. 960? Não foi Ah, sorte. Não tem não, sorte não tem em 960, tem? Cara, Não tem. foi Conta aí um redação. pouquinho como é que foi o trabalho do Dimas com Redação, então. Esse ano, a redação eu fazia em casa. E eu achei muito difícil a redação em casa. Porque eu sentava na mesa, tipo, não acordava tarde, assim. Às vezes eu acordava, mas, tipo, raramente. De redação eu acordava um pouco mais cedo, sentava assim, cara, vou fazer essa redação. Eu não saía do primeiro parágrafo, tentava fazer, eu não conseguia. Às vezes eu não entregava, não era porque, estou com preguiça. Cara, às vezes realmente eu não saía do primeiro parágrafo, não escrevia nada que me agradasse. Eu não sei, parecia um bloqueio com redação. E isso foi ao longo do ano inteiro, assim. Eu aprendi, né, muito do que estava faltando para minha redação, do que faltou do outro ano, que eu tinha feito ano passado, 880. Eu já sabia mais ou menos o que faltava, fui aprendendo, mas na questão de fazer redação mesmo, não foi um exemplo, né? Eu travava, não estava conseguindo fazer. E foi mais pro final, assim, com o Dimas, ele me guiando, assim, tipo, cara, ó, falta isso, cobrando. Eu, tipo, eu cheguei a ficar bolado. Cobrança é Mas Bolado, que era os negócios, eu tava, Dimas, pô, cara, isso aí não tá cobrando, não, tem que ser. E eu falei assim, cara, eu só vou fazer o Enem legal se eu tirar mais 900 com ele. Aí no final, consegui tirar tipo 920, eu falei, tá, se eu conseguir tirar 920 com o Dimas, eu faço o que eu quiser no Enem. Exatamente. Mas ele falou um negócio legal aqui, Amanda. Ele travava, não é porque ele não queria. E isso é comum na redação, né? O cara não consegue disparar sim. uma ideia, né? Exatamente. E por quê, na tua ideia? Porque junta muito ali, né? Eles sabem as 5 competências, porque a gente já vai ensinando isso logo desde o início. E aí ele nunca acha que tá bom, né? Ele vai voltando naquilo, ele tem a ideia, ele vai saber falar daquele tema, porque nessa idade, né, os temas pertinentes ao Enem são temas acessíveis cognitivamente para qualquer pessoa, né? E aí, digo assim, qualquer pessoa do nosso nicho, né? Infelizmente, não é uma realidade do Brasil inteiro. E aí, por esta razão, né, é a questão da segurança mesmo. E aí, por esse motivo, inclusive, porque Bernardo foi pauta de estudo para a gente, né, para a gente sempre evoluir, nós decidimos, né, eu, junto a Thaís, que é a coordenadora, e ao nosso professor de redação do ensino médio, terceira série, que é o Dimas, a gente decidiu que na Imersão Enem agora vai ser a produção de texto também. Então, na segunda-feira... Isso é maneiro. Nós vamos ficar de 2h30 às 6 só com redação. Ele vai dar toda a aula de redação, uma aula relativa à estrutura, o debate do tema, né? Tudo que é pertinente a uma aula. E eles vão beber uma aguinha e logo em seguida eles vão escrever a redação com a presença do professor na sala. Podendo corrigir ali, alinhar alguma coisa. Exatamente, porque aí quando trava, o aluno já chega na hora, você já fala, ele vai, né? Como aconteceu. Mas essa trava às vezes é o quê? Falta de argumento? É insegurança em dissertar sobre o tema? Varia, né? É um caso a caso, assim, depende muito por exemplo, tem gente que já tem a técnica da redação do Enem pronta na cabeça. Uhum. Quando ela tem a técnica, ela tem mais facilidade de encaixar ali, né, o tema a ser desenvolvido, assim, porque é isso que eu digo, assim, eu não sei se de repente é só mesmo a falta de argumento, não, porque é dado em sala, né? O meu maior problema debatido. nesse sentido não era nem a falta de argumento. Eu sempre conseguia sair com 2 argumentos, que é o necessário, né? Se você ter 2 argumentos. Eu sempre conseguia ter 2 argumentos,
pra fazer o meu... Defender a sua tese, né? Defender minha tese, né? D1, não. Introdução nunca foi problema. A minha introdução não mudou muito desde então. Desde que eu comecei a pegar a redação melhor em 2022, ela não mudou muito. Ela tava bem ok. Eu travava no desenvolvimento, não porque eu não tinha argumento, e sim porque eu não conseguia transformar meu argumento direito num parágrafo. E pra mim, eu era muito rápido. Eu falava assim, cara, minha opinião é essa porque XYZ. E acabou. E acabou, Gastava exatamente. 2 linhas. Isso aí. Eu escrevi isso em 2 linhas. Eu falei, meu, isso aqui não pode ser um parágrafo. Eu travava nisso. Eu falava, cara, como é que eu vou fazer... Minha opinião, que é tipo uma linha e eu explico ela em outra. Breve, sucinto e objetivo. Como é que eu faço isso em 5, 6, 7, que é mais ou menos a média? É. Eu sempre travava nisso. Eu ficava tipo, tentando encher linguiça, botando palavra. Falei, cara, não tá maneiro. É por isso que eu travava. Porque eu ficava escrevendo o parágrafo e não saía. Tipo... A ideia do aprofundamento junto à técnica, né? Existem alguns subterfúgios, né? Que a gente usa... Que são as intertextualidades, né? Que você pode fazer ali. E aí, a gente tem as citações, mais ou menos, para cada macrotema, né? E aí, o aluno ia já pensando assim... Você falou introdução. Qual é a técnica de introdução que você preferia para contextualizar? Cara, eu geralmente gostava de citar alguma coisa do meu nicho. Então, eu gosto muito de música. Se tivesse alguma música que eu lembrasse, assim... Eu cheguei a fazer meio que uma mini planilhazinha, assim, de músicas de rock, óbvio. Óbvio. Mentira. Sensacional. De músicas que eu gosto, assim... Que eu tenho que gostar. Eu não ia citar, sei lá, Legião Urbana ou Caetano Veloso. Não vou citar isso. Eu fazia músicas que eu gosto que trabalham de certos temas. E se não tivesse, meio que minha última opção era... o que eu fiz no Enem foi passado histórico, né? Contexto histórico. Uhum. Isso sempre é importante. Sempre funciona. E pra mim é mais simples, assim, porque tudo você consegue traçar em uma origem conhecida dentro da matéria de história que dão no Enem. Então, eu sempre tive esse meio que... esse safe, assim. Eu consigo... Se deu ruim, como deu ruim no Enem, não pensei em nenhuma música. Falei, vai ter que ser passado histórico. Vamos passado histórico, Vamos né? pro passado histórico. Quando tiver difícil, gente, vai pro passado histórico. Vai, apaixonado da história, defendendo aí a cadeira dele. Quando tudo se complica, chama o passado. E qual foi o tema da redação esse ano lá no Enem? Foi... Eu não lembro. Calma aí. Eu lembro, mas eu não tô lembrando a frase. Foi a... Não foi a importância. Você lembra? Eu não tenho ideia. Não gravei. Foi a... É porque já faz. Essa parte tempo, você vai ter né? que cortar, porque ficou vergonhoso. A gente não... Peraí, deixa eu ler aqui. Eu vou ler aqui. Foi a vou ver a frase importância certinha. do trabalho de cuidado protagonizado pelas mulheres. Na verdade, foi a falta da importância. Verdade, Exatamente. Tem um nome, né? Eu não esqueci, rapaz. Também. Que Peraí. Eu falo, eu te dou a cola aqui e tu fala. Falta de importância. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, vou perguntar de novo. Mais importante da redação do Enem, que é invisibilidade. Esqueci. Você não lembrou, não? Invisibilidade, exatamente. Era justamente a palavra-chave do tema. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Esse tema foi elogiado, né? Demais, uma a galera pauta gostou. muito necessária, né? Discutir... tudo que cai no Enem, né? Todo o tema de redação que é proposto no Enem vira uma discussão social. Isso é legal. É muito importante mesmo. Muito importante. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o nosso protagonista é o Bernardo, mas a Amanda, ela é especialista nisso. É legal, Amanda, você trazer essa vivência, como o Bernardo falou, o teu nicho, a tua vivência para uma introdução, isso é bem visto? Era justamente nisso que eu ia voltar agora. Excelente a pergunta. Sim, porque para você conseguir 200 pontos na competência 2, é muito importante que você consiga ter, né, um repertório sociocultural, só que produtivo em relação à sua própria argumentação no texto. Então, se às vezes as pessoas querem inventar, eu vou gravar um Durkheim aqui na cabeça e vou usar ele sempre, meter um fato social aqui que vai dar tudo certo, não vai. Aristóteles nunca foi tão citado na humanidade tá todo mundo especialista em filosofia agora, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, mas tem gente que ainda faz caveirão em redação, né? Faz. Não tem gente que faz? Faz. Porque isso aí se ensinava na década de 90, sei lá. É uma técnica, né? Assim, tem gente que usa. Tem gente que usa e dá certo. Tem gente que usa e... Agora Mas eu não é boiei. recomendado. Agora eu boiei. Não é recomendado, né? Não é recomendado. O que é o Olha, caveirão? Fábio, eu vou te falar Caveirão assim, é aquele parágrafo, aquela frase pronta, já vem que pronto se você encaixa o tema ali. Entendi. Se você tá, tipo, na necessidade
Eu acho que tem que usar, mano. Se você tiver na necessidade mesmo. Cara, eu sempre gostei da ideia... Cara, mas que eu não fosse muito fã de geração, eu sempre gostei da ideia de ter o meu modelo. De fazer o meu modelo e ele dar certo. Porque eu sempre ouvia falar, cara... A galera que, pô, tem um texto maneiro, geralmente tem um modelo próprio. Exatamente. A Então, pessoa cria. Eu fui desenvolvendo o meu modelo, né? E fui ajeitando ele aos moldes, e quem realmente mais ajudou foi o Dimas. Falou assim, ó, tem que falar isso, tem que fazer isso. Porque meu texto já tava meio pronto, eu só tinha que acertar algumas coisinhas, Exatamente. O ideal, assim, existe a aula que parte do caveirão, né? Eu respeito qualquer tipo de trabalho, né? Mas eu particularmente tenho alguns pontos de desenvolvimento que eu uso um pedacinho. Tem gente que não usa nada, tem gente que é um caveirão inteiro, assim, é todo um esqueleto todo mesmo ali, né? Inteiro lá. E aí, depende muito também de como a pessoa trabalha. Mas essa questão aí que o Thiago citou, né, em cima da fala de Bernardo, ele falou, eu sempre pensava em alguma música que eu gosto para poder contextualizar ou fundamentar alguma argumentação. Isso é interessantíssimo. Inclusive, uma redação Nota 1000 que a gente teve agora, a menina pagodeira, né? Ela citou o Péricles. E ano passado, que ela tinha tirado 980 ou 960, se eu não me engano, ela tinha usado o Zeca Pagodinho. E ela tirou 1000 agora com o pagode dela. Excelente. Né? Se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Que era justamente para falar da invisibilidade do trabalho, né, da mulher. E aí, assim, por que é legal que a pessoa traga o seu próprio repertório cultural? Porque ela domina aquilo. E aí, de fato, ela vai conseguir, né, Bernardo, costurar no texto aquilo, porque aquilo vai realmente causar uma reflexão nela. Então, de fato, vai ficar mais fácil de ser entendido como uma redação autoral. Sim, eu usava bastante, desculpa interromper, eu usava bastante um repertório que eu sempre tive medo de usar, não sei se eu usaria no Enem, mas eu usava bastante na aula que eu gosto muito de mangá, anime, eu usava muito One Piece, não sei se alguém conhece, provavelmente alguém que tá vendo conhece. Só Netflix. Cara, é o meu favorito direto, e cara, lá tem tudo que você pode imaginar de temas sociais, tudo. Era quase um coringão, assim, eu falava, Dimas, eu posso usar? Cara, pode. Só não consegui usar no Enem. Foi muito triste. Adoraria ter usado. Eu usei em muitas gerações, mas no Enem foi na base da histórica. Isso quebra uma barreira de achar que a cultura, a sua cultura, ou que a cultura ela é única, né? E que o fato de ser um mangá, o fato de ser uma HQ, o fato de ser pagode, que isso não é culto, né? E eu acho que por isso a minha dúvida, porque eu não sou do mangá, nunca gostei, mas eu sou da HQ. Eu tenho coleções gigantescas e eu canso de citar, porque acaba sendo um reflexo da sociedade. O cara não está escrevendo um negócio ali que ele inventou, ele é por observação. Sim, então, aquilo está representando de alguma forma. E é o que você no caso conhece, da você HQ, domina. exatamente. No caso da HQ e do mangá, muitas vezes extrapolado, mas extrapolado também propositalmente, porque você coloca uma lente de aumento gigantesca e fala assim, olha para esse problema aqui. Sacou? Bacana. E isso é maneiro. Muito bom. E Bernardo, você que é o nosso grande aprovado aqui, uma honra te receber novamente. Sempre, não vamos cansar de parabenizá-lo, né? Nunca mais vai parar de ter parabéns né, para Bernardo. A gente quer saber um pouquinho, que você também fale como você chegou no 01, né? A sua chegada no 01. E também a importância dos amigos, dos professores, do contato da ali. Família, né, da cara? família. A gente estava trocando uma alguém ideia no te bastidor. inspirou, né? Para essa carreira médica. Você falou que foi pensar em medicina já um pouquinho mais tarde, não tão cedo como alguns pensam. E aí, fala pra gente um pouquinho aí. Cara, meu pai sempre, ele é da área da saúde, ele é fisioterapeuta, trabalha inclusive no Antônio Pedro, talvez eu encontre ele ainda. Legal. No coisa. Ele sempre me puxou pra essa área, sempre quis que eu fizesse medicina. Mas aí em 2018 eu desvirtuei, falei, vou fazer física. Não fiz física, me convenci a fazer engenharia, fui pra engenharia. Chegou a cursar engenharia? Cursei. Opa. Não terminei, muito difícil. Fiz a engenharia elétrica. Quantos períodos? Fiz 4. Poxa, fez bastante coisa. Quase fechei o ciclo básico. Mas foi ao longo, foi durante a pandemia. Não foi o melhor. Não dos encaixou, estudos. você viu que... Foi nessa época que eu percebi, falei, cara, não acho que é isso, já vou trocar. E aí o que eu pensei mais foi assim, engenharia, se eu for fazer alguma outra engenharia, produção, uma coisa, cara, a ideia era sair do país, tentar lá fora. Aqui eu não tava vendo muita coisa.
Só que aí eu comecei a namorar e ela não curtia muito essa ideia de sair do país e tal. Eu falei, cara, ok, eu preciso de uma profissão que dê certo no Brasil, que eu não precise viajar pra caraca, não sei o quê. Eu falei, cara... Aí eu pensei, cara, eu sempre quis fazer medicina. Tipo, desde o ensino médio, eu só travei. Provavelmente porque eu achava muito difícil, eu ia ter que estudar muito, não tava muito afim. Muitos problemas no ano de vestibular. Falei, cara, eu sempre quis fazer. Nunca parei pra estudar mesmo, real. Já vou trocar de curso mesmo. Cara, por que não? Por que não? né? Por que não Esse parar? Por que não é muito bom. Não, Eu tinha falado com ele, meu pai sempre falou assim. Eu lembro quando eu entrei na engenharia, um tempo depois, eu tava falando, meu pai falou, cara, tá na engenharia, legal. Mas se você quiser fazer medicina, só falar que eu pago pra vestibular. Poxa. Aí O incentivo da família é fundamental. Eu tava conversando com ele, a gente tava trocando uma ideia antes, e as pessoas não sabem o quanto que isso é importante. Porque o que a gente vê muitas vezes, né, Amanda, é o contrário. Faz logo qualquer coisa, porque eu não vou pagar mais um ano. E o quanto que a família foi importante nesse processo, como ele tá falando, o pai dele falou o contrário. Falou, não, se você quer parar isso aí, recomeça. Porque as pessoas têm a ideia de que é isso. A gente vai entrar numa universidade e acabou. É uma peça de Lego. Encaixa, nunca mais sai. E não é assim. Não, óbvio que Pô, não. Bacana. A família Joper é pra gente aplaudir de pé, né? Tem a Isabela, que é a irmãzinha dele, que também é uma sumidade. Qual é o nome do teu pai? Daniel Jobs. Daniel, então parabéns, hein, Daniel. E aí ele falou pra você, ó, se você quiser fazer medicina... Aí eu chamei ele depois, eu falei, ei pai, lembra daquele papo lá? Isso foi tipo no final de 2021. Lembra daquele papo lá, você falou de pagar um cursinho? Aí, era brincadeira ou não? Tava afim de fazer ele. Tá falando sério? Finalmente você abriu seus olhos, tipo assim, Olha vamos só. logo, vamos escrever nesse negócio logo. Aí Pô, já... cara, isso é importantíssimo, isso é importante. E não como foi é que o primeiro, você- né, Bernardo? Não. E aí você começou 2022, foi isso? 2022 eu fiz curso ali na praia de Caraí, no Iron. É um professor só que dá aula, né? O Augusto. Ele dá aula sozinho, todas as matérias. E, cara, foi assim, o primeiro ano que eu estudei mesmo, pra valer. Focado. Focado, assim, pelo menos eu foquei na minha vida em estudar matéria. Eu chegava lá de manhã, saía de tarde, não de noite, não saía 9 horas da noite, saía de 6 horas da tarde, fazendo exercício pra caraca, fazia muito exercício, matava todas as apostilas assim, desse tamanho, de só exercício. Ele é desafiador, né? O Araquém, o professor de matemática, teve um dia que falou assim, Amanda, eu não tenho mais de onde tirar lista extra para Bernardo. Ele consome a lista muito rápido e o cara ficava o Pro domingo engenheiro. inteiro fazendo lista para Bernardo, lista extra. Porque Bernardo querendo mais e Araquém muito animado também, querendo dar mais questão para ele. E teve um dia que ele falou, cara, acabou, cara, não tem mais de onde tirar questão para Bernardo. Chega, ele secou meus livros todos. Caraca. Aí foi isso, foi de 2022, foi na pegada, muito exercício, muito estudo. Mas assim, eu falo isso, mas eu nunca senti que eu estava realmente na pegada da medicina. Tu chegou a fazer um Enem. Pra mim eu tava voltando Ao ritmo, né? ao ritmo. Que eu nunca tive, mas tava voltando. E medicina é projeto de vida, né, Bernardo? Eu não é nunca- acordei agora, Eu nunca comecei, senti né? que eu tava assim, Vou fazer, né? que eu tava nível das concorrências aí, que a galera fala que estuda sábado inteiro, domingo, metade do domingo, só tira folguinha, sei lá, na noite de domingo, de segunda volta tudo e fica de 7 às 10 no curso. Eu nunca senti isso, eu nunca fui assim, eu não acho que seja tão benéfico assim, você tem que ter um descanso. Tem que ter uma saúde mental para viver Tem o que processo, ter. né? Não, com toda certeza. E quantidade não é qualidade, né? Por mais que Também tem você, isso, mais que né? estudar 8 horas, 10 horas por dia seja cansativo mentalmente, seja mais que isso, eu acho que começa a ser ruim. Tá? A Começa cabeça não- nem funciona mais, né? Começa a ser deletério. E aí foi isso, 2022 eu foquei muito em exercício, em estudar muito. E aí 2023... Não, calma aí. Que essa é uma parte importante. Não foi em 2022, né? Não. E aí como é que sua família recebeu esse resultado? Que não foi o resultado positivo. Normal, a galera lá do cursinho que eu fazia falava, agora você tem chance de passar de primeira. Eu fui com certa expectativa, eu sempre mantive expectativa baixa. Nunca fui de me achar muito, falar, não, pô, vou passar, não sei o quê. Eu sempre fui assim, há possibilidade de não passar porque é muito concorrido, eu vou fazer o melhor que eu conseguir na hora. Pode não ser o meu melhor de todos, mas é o melhor que eu consegui na hora, isso eu tenho certeza. Na hora foi o meu melhor, no ano passado. E foi super normal.
Quando perguntaram, passou... Quando você falou pro seu pai, eu vou precisar fazer de novo, como é que foi? Não, ele falou, não, já tá esperando, relaxa. Ele falou assim, relaxa, medicina é média 3 anos. É isso Qualquer aí, coisa isso aí. antes disso é lucro. Esse aqui é família. Gente, fica a dica aí para todas as famílias, Fica a né? dica, gente, por vamos favor. respeitar o vestibulando, vamos confiar no processo, né? Eu acho que é muito importante, né, Thiago? Com certeza, a gente Amanda. pontuar, A assim. reunião de pais, assim, os pais, eles precisam entender o processo. Eles precisam entender a dinâmica do Enem, porque uma coisa, eu já fiz prova, você já fez prova, não adianta você chegar pro seu filho em dezembro e falar assim, e aí, passou? Não existe aí, passou Não dezembro, existe. filho. Deixa o cara em Acertou paz. quantas? Não faz diferença. Acabou o Enem, espera janeiro. Isso, deixa o assim, cara. Não adianta você ficar apegado a quantas você acertou, porque você tem o TRI. O TRI é um sistema complexo, ele não é um sistema trivial. Então, você tem que respeitar esse processo. Não adianta. Não adianta você... A gente concorda com a cobrança, com a exigência. Eu tenho certeza que os professores exigiram. Eu tenho certeza... Ele está falando assim, meu pai super aprovava, mas devia ter uma cobrança em casa, de uma certa identificação. Ele sempre perguntava, ele tá estudando, não sei o quê. Eu falava, cara, mostrava minhas apostilas. É isso aí, isso aí. estudando. Falou, ótimo, mas beleza. o resultado não depende. Pô, o cara acertou 42 de natureza. E ficou com média final de 820. Aí. Média UF, né? O que a gente está querendo dizer com isso? O cara quase gabarita a prova e ele não tirou 900, 1000. Por quê? Porque tem um TRI, tem um sistema de correção. Então, nada A nota sua de matemática foi... 902. 902. Olha isso, 40 acertos? 41 acertos. 41 acertos. 902. A nota mais alta do Brasil foi 954. Exatamente. E o 01 teve um 948, Teve né? um 948. E nada disso, né, Amanda? É garantia Nada que disso vai é entrar. garantia de aprovação. E Tem aí que é ter por um isso- respeito, Com sim, certeza. muito. Parte sempre do respeito, né? Nosso projeto lá, a Bernardo agora vai contar, né, como é que chegou no 01 em 2023. A nossa proposta lá com a nossa imersão Enem é justamente, né, fazer um compilado de atendimento para aquele aluno. O Bernardo não precisava, o Bernardo já tinha uma maturidade suficiente para fazer o horário dele de estudo sozinho, mas tem aluno que a gente faz junto. E é isso aí. Então a gente dá essa, O né? papel da coordenação é fundamental. É fundamental. Não, e assim, tiveram, na minha opinião, né, eu não conheço a história do Bernardo como você conhece, ou ele próprio, mas tiveram muitos fatores, eu acho, que corroboraram para essa aprovação agora. A maturidade. Ele passou por um curso de engenharia, a gente estava trocando uma ideia, será que com 17 você ia ter essa Com mesma certeza não. ideia? Com 18? Quantos anos agora? 23. 23. E aí a galera fica Novão, maluca, garoto. pensar assim, caraca, se eu não entrar com 18, meu amigo, vai entrar com 19. Com Se não 20, for- com 21, com 22, com 25, Porque é isso aí. Agora tem uma jornada de uma graduação cansativa, extensa, de muito estudo, para começar a tua jornada. E isso é um negócio Começar que eu penso não, dar bastante. Porque continuidade, né? meus amigos, namorados, todo mundo tá se formando esse ano. E eu tô entrando. Eu penso isso. cara, isso é meio doideira você pensar isso, que eu tô entrando enquanto o gel tá saindo. Mas eu penso, cara, no final, o que isso vai ser? Vão ser 5 anos. Tá ligado? 5, 6 anos de atraso. Tipo, Não é um pra atraso, gente, né? Essa promessa de 20 anos, não 5 é anos um o quê? atraso. É 25% da vida dele. É. É muita coisa. Você fala, caraca, eu tenho 20 anos, 5 anos, é 25% do que eu já vivi. Só que quando você para ver tipo, pessoas mais velhas, você vê, cara, sei lá, 10 anos de diferença. Não tem essa diferença. Não tem Você essa vai estar diferença. De vivendo 50 também. para 60, Não de 60, tem. de 60 para 70. Cara, Muda nada. E a galera não vê essa diferença. Eu acho que eu tenho 30, então. Não tem nenhum problema. Eu também. Não tem Mas diferença alguma, O que me né, ajudou muito a Bernardo? pensar nisso, nessa de, porra, a galera tá saindo, eu tô entrando, né? Que você fica assim, pô. Isso porque eu fiz uma graduação. Eu não imagino como são pessoas que eu conheço. Inclusive, uma amiga minha também entrou pra UF, mas ela tava há 5 anos tentando. Eu tenho um amigo que tá há 5 anos tentando, vai tentar mais um ano, não conseguiu ainda. Mas vai conseguir. E, tipo, eu imagino o quão sinistro deva ser você ver seus amigos todos, tá ligado? Começando vida, começando estágio, começando a ganhar o próprio dinheiro, talvez se emancipando dos pais. E você tá ali no grind da medicina ainda. E você olha, cara, quanto tempo que eu já fiz isso. Mas eu acho que esse momento você tem que pensar, cara, já foi esse tempo todo, falta pouco. Falta pouco. Não, gente. eu E no acho- fim não vai ser tanto. No Não fim não vai vai ser. ser. Isso que é o detalhe. Mas a resposta para essa sua pergunta é simples. Quanto que vale um sonho?
E isso não é demagogia. Pô, o cara estava na engenharia elétrica, estava conversando com ele. Quantos alunos você já viu? Abandonou odonto, abandonou enfermagem, porque o sonho não era esse. Ou mesmo abandonou a medicina, porque também o sonho não era medicina, era outra coisa. Era outra coisa. Porque é isso, cara, esse negócio de ter um propósito isso te consome de um jeito que, se você não for atrás, fica frustrado, fica chateado. Aí não tem mais aquela energia para estudar 8, 10 horas, porque não vê sentido nas coisas. Perfeito. E a chegada no 01? Então, aí, depois do 22, tipo, eu falei, tá bom. Eu tinha minhas keys ao curso que eu tava fazendo. Obviamente, eu agradeço muito ao Augusto. Tava lá agora há pouco, ele me deu essa espada. Ah, que legal. Parabéns, Foi professor. um prêmio, a gente combinou Parabéns, que se eu passasse, mestre. ele dava uma espada. Ah, que legal. Aí... Mas assim, foi mais uma questão de proximidade. Eu falei, cara, eu tenho que pegar ônibus Oceânica de manhã, demora pra chegar lá. Já tava começando a linha passar por Icaraí, mas ainda não passava, então era um tempo que eu tinha que despencar. Eu morava junto na casa da minha avó, em vez da casa do Itaipu. Muita coisa, eu falei, cara, talvez seja melhor cortar um pouco desse tempo de trânsito, né? Deslocamento. Pra deixar pra muito estudar. chato, Sim. porque uma coisa é você ir, mas sem voltar. Sim, cansativo E aí, demais. pô, você acorda cedo, aí toma café da manhã, pega um ônibus. Isso que eu não era nem o horário mais cedo lá, era 8 horas, tá ligado? Tem pessoa que tem que trabalhar 8 horas no Rio. Sim. Sabe? Tem que rodar muito mais cedo. E o trânsito da RO pra descer é puxado, Inferno. né? E aí depois tem a volta. E a volta é no horário do rush, saía de lá 6 horas. É doído, é. Pô, tudo atrasado. Chegava em casa 7h30, tinha que malhar ainda. Só chegava em casa 9 horas. Falei, cara, isso não é muito maneiro. Não tem muito tempo pra mim, assim. Eu acho que é importante você ter um tempo pra você, nem mesmo que seja pouco. Mas era muito pouco. Aí, eu acho que a Isabela já tava no 01, ou ia se matricular no 01. Tava com um projeto pré-vestibular. Falei, cara, é 10 minutos andando de bicicleta. Aí eu olhei como é que era, olhei a meu pai falou, quer ir? Eu falei, eu cheguei a tentar lá no outro, lá da RO, aí eu não consegui um desconto, ficou meio pesado. Aí meu pai falou, cara, vamos no 01. Eu falei, vamos no 01. E cheguei lá e aí eu tava já até desacostumado, né? Porque eu ficava no pré o dia inteiro no ano passado. Aí lá era aula de tarde, era o conteúdo e estudo em casa. E foi, porra, outro desafio bizarro. Outra readaptação. Estudar em casa. Porra, foi sinistro. Isso não foi difícil. Tem que ter muita disciplina? Muita. Eu não tenho essa disciplina, não. Tenho, ué. Conseguiu? Mais ou menos. Vou chegar lá. Mais ou menos não, aprovou. Não, a disciplina, assim, pra ajudar em casa, eu sofri bastante, assim. A ponto de não ter conseguido me acostumar até o final do ano. Com certeza não. Eu assistia as aulas, aí pegava as listas e tal, mas já tinha feito tanto exercício que a gente já sabia, tipo, a resposta quase de cor, assim, na maioria. Se A fosse gente lista pegava- Enem... ele já fazia tudo. Aí a gente começou a catar do sistema pra dar pra eles nas férias. Sim. E aí sim, tinha uma coisa ou outra inédita, mas realmente, assim, pra quem estuda, né, o tempo Você inteiro... já começa a ver tudo repetido. não tem muito mais banco não pra tirar. E aí como é que foi lá, quando você chegou? Aí, não, eu gostei muito da dinâmica das aulas. Tinha um tempo que não tinha, tipo, aula assim mesmo, que eu tinha que pegar o caderno e anotar. E não era, tipo, praticamente resolução de exercício apenas. Tinha mais conteúdo, no caso. Principalmente em biologia, com o Natário. As aulas dele eram muito boas. Estava falando com ele, cara, ajudou muito. Logo antes do Enem eu já peguei o meu resuminho lá que eu tinha dos cadernos dele, fui folheando tudo, vai ver se eu não tinha esquecido nada. Ele é excelente, né? Parabéns, Gabriel, pelo trabalho. Aula do Claudinho em Geografia, me fez gostar de Geografia. Um monstro, Nunca né? gostei de Geografia, nunca gostei de História e Geografia, mas Geografia com o Claudinho eu achava irado. Dimas, porra, Dimas sem comparação em português, elas eram muito divertidas, estava sempre eu brigando com ele das questões de português. Depois em redação também, foi praticamente ele, mas a cobrança dele com a ajuda que com certeza melhorou minha nota. Se não fosse isso, eu não teria tirado essa nota. Araquém de matemática, por mais que eu enchesse o saco deles, eu... Esgotou o coitado. Esgotou o coitado, ele não Mas tinha enchendo mais. o saco dele, cara, ele junto com o Natário eram os que mais me cobravam, assim. O Araquém sempre tava, tipo assim, ele fala assim, cara, matemática não precisa. Você sabe que você não precisa. Eu falei, não, mas tem que estudar e tal. Ele, não, sim, mas e biologia? Sempre pergunta assim, e biologia? E redação?
Como é que você tá em biologia de redação? Como é que você tá em química? Como é que é a sua específica? Tá estudando? Ele sempre puxava, tá? Nunca era tipo assim, legal, matemática tá bem, valeu. Ele só assumia que matemática era normal e com passar geografia, engenharia, sempre tive facilidade com número na escola. Sim. Então a preocupação dele comigo era completamente outra. Na Atari, eu lembro até hoje, uma vez, que acho que eu tinha puxado o celular na aula pra pesquisar um negócio da matéria, só que aí, obviamente, pega mal e tal. Aí ele olhou, ele ficou meio assim, pô, guarda o celular aí, não sei o quê. Depois ele me chamou na sala da coordenação e falou assim, cara, estuda, você tem que fazer exercício, tá quase lá, a gente vai te botar lá dentro, falta pouco, tá, eu sei que é chato. Até me emociona escutar muito falar legal. dessa equipe aí, né? Principalmente do Gabriel, né? Todos, né? Mas o Gabriel foi meu aluno, né? Pô, que bacana. Ele foi aluno dessa equipe aí, do Claudinho legal. também, da Renata, de Química. Pois ele sempre falou isso, cara, já tá lá, é só fazer o seu, já sabe isso aqui, é continuar estudando, é não deixar a peteca cair. E acho que por muitos... Por isso que eu falo que eu não sou um exemplo, por muitas definições da expressão deixar a peteca, eu deixei a peteca cair em casa. Eu estudei... acho que foi o ano que eu menos estudei, assim. O que não é muito surpresa, tem muitas histórias de pessoas que estudam... Logo no ano que estudam um pouco, passam. E, cara, o meu foco foi estritamente em casa, estritamente física, química e biologia. Em casa, eu não abri em momento nenhum uma lista de matemática pra fazer. História e geografia, muito pouco. Então, você devorava as listas do cara em sala de aula. É. Aí é covardia. Eu tô falando. Aí é covardia, O cara dava a lista, a Terminei. Bernardo Quando acabou. eu levava pra casa do Araquém, ou eu dava um desafio pra ele, ou ele me dava um desafio. Tem uma vez que ele mandou, assim, pra mim. Olha a brincadeira dos caras. Resolve Vamos aí, juntar o que desafio. que é maior? E elevado a pi ou pi elevado a e? Cara, eu fiquei, acho que foi uma das poucas vezes que eu fiquei, tipo assim, eu cheguei em casa e falei, caralho, quem é maior? Eu fiquei tentando fazer conta. Aí acordei no dia seguinte, aí falei com um amigo meu que faz matemática, falei, mano, como é que faz isso aqui, cara? Aí a gente ficou pensando e tal, a gente ficou tentando resolver. Aí Pra ver se dava sossego pro cara, Pra né? ver se dava sossego, fala, toma É o tempo que eu preciso pra montar 2 questõezinhas aqui, pelo menos, né? Aí na aula da Araquém, eu falei, Araquém, acho que não rolou, não. Eu cheguei com isso aqui, ele falou, falar a verdade, eu nem lembro como é que faz isso aqui. Aí a gente foi tentar fazer na hora. Mas era assim, era mais uns desafios um pouco fora, assim, da curva do Enem. Não tem nada a ver com A equipe é muito importante, né? Você ter uma Faz muita equipe diferença. entrosada com um propósito. Uma equipe Exatamente. entrosada com um propósito. a gente idealizava esse curso Renatinha dessa de forma. Química também, pô. Enchi o saco dela com lista de exercício. Falei, Renata... Aí ela botava na lista de 15 questões. Renata, faz uma pra mim com 40 aí, com umas 30. Tá ligado? Aí vou Caio também. Toda hora falava, Caio, faz uma lista pra mim aí, cara. Caio, professor de quê? De física. Física também, as aulas dele eu gostava muito porque era meio que eu precisava, assim, ele dava uma sucinta relembrada na matéria e aí só exercício, eu ficava lá fazendo exercício, qualquer coisa, tinha dúvida com ele. Renatinha foi bem parecido, ela só a lista com os exercícios do Enem de Química e ela dava matéria, o quadro dela também bem organizado, me ajudou bastante no final, assim. O quadro dela é assim, uma obra de arte. Voltar e olhar tudo que eu tinha anotado de Química. E foi tudo, foi todo o contexto. Em casa é aquela parada, eu também assinei um desses cursinhos online, mas pelo banco de questão, principalmente eu olhando assim as aulas, eu não vi tanta aula. Eu vi, a maior parte foi isso aí, biologia, física e química. Esse curso aí, esse modelo, né, de curso, esse grupo, né, que já trabalha junto há muito tempo, a gente sempre idealizou esse modelo de curso, só que a gente nunca tinha tido um espaço para fazer. E aí o 01 me deu... Conseguimos chegar a uma escola que nos desse liberdade para fazer do nosso jeito. Foi até o que eu falei ontem, nosso jeito deu certo. Né? Foram outras aprovações também significativas nessa turma. Ano passado também foi uma lavada de aprovação. A gente sempre quis esse modelo e... Talvez por isso dê realmente muito certo, como você falou, o entrosamento, porque a pessoa está no propósito. A gente já queria isso há muito tempo, há anos a gente queria fazer assim, né? E aí a gente encontrou, ano passado, né, um lugar que a gente pudesse... 2022, na verdade, né? Começou em 22, 23 e vai continuar 24 também. Parabéns toda a equipe 01, parabéns todo mundo, né? A gente já chegou a mais de 1 hora de conversa que passa rápido, né? Passa rápido, Sério? Sério? E
Quase, né? E a gente ainda tem a parte das considerações finais, né? Para falar. Depois passar para Amanda, para o Tiagão. Mas antes de você, Bernardo, o que você espera agora? O que você espera da faculdade? O que você tem de recado final para mandar? Um agradecimento? Algo que você queira lembrar? Enfim, o microfone é teu nessa reta final. Depois de você emocionar a gente já em vários momentos e explicar como foi um pedacinho dessa tua trajetória, essa parte para você. Eu gostaria de agradecer, cara, todo mundo do processo, todos os lugares que eu passei, todo mundo que nunca desacreditou, que sempre confiou que ia conseguir eventualmente, era só uma questão de tempo. A toda a equipe do 01 lá de Itaipu. Família, amigos, todo mundo. Acho que ninguém eu conhecia, tipo, duvidava, todo mundo só falava, vai passar. Eu não achava que ia passar. Maneiro. Foi passando. Eu acho que uma coisa muito importante na caminhada é você ter um hobby, você ter uma coisa que você gosta de fazer. Fica ligado, hein, galera. Eu falei, eu adoro tocar guitarra, eu toco guitarra tem muito tempo, eu adoro música e em momento nenhum eu abri mão disso durante a hora de estudo. Assim, se eu tivesse com vontade, assim, se eu já achei de estudar, eu falava, cara, vou tocar um pouco, vou me dar isso. A atividade física é muito importante, embora seja difícil de fazer nesse momento. No começo do ano é mais fácil, né? Quando tá chegando a hora do Enem... Aí o foco tem que ser maior na prova. Pô, cara, Aquele desespero, é muito difícil você a sensação malhar de que tá e se faltando exercitar. sempre alguma coisa, né? É muito difícil, eu senti muita dificuldade. Mas é importante você manter a cabeça e o corpo saudáveis. E assim, e uma parada muito importante tipo, confia no que você fez até agora. Isso eu acho que faltou um pouco em mim, não tanto, mas como eu falei, em 2023 foi um ano que eu não estudei tanto quanto no outro. Eu gostei de ter feito mais exercícios, mas eu imagino que no fim tudo teve meio que sua razão. Foi a culminação de todas as ações e omissões que resultaram na aprovação. Então, tipo, cara, você tá sentindo que você não tá estudando o suficiente? Olha o que você já estudou. Tipo... Eu acho que você não pode parar de estudar. Se você está estudando, você continua indo nas aulas, continua anotando, continua prestando atenção, continua fazendo exercício nas aulas, por mais que você não esteja quebrando a cabeça em casa e fazendo 50 listas, cara, você continua indo nas aulas e aprendendo uma coisa todo dia, ou revisando o conteúdo. Eu acho que a constância é mais importante do que a carga horária em si, quantas listas você come durante o dia, assim. Quantidade não é qualidade, né? Não é. É muito importante você continuar sempre olhando, cara, ok, eu posso não estar estudando tanto, mas eu sei isso. Eu sei ver essa questão. Se cair isso no Enem, eu tô tranquilo. Sim. Se você não tiver, aí tem que correr atrás e tal. Mas se você estiver tranquilo, não se puna tanto por não estar estudando quanto você gostaria. Porque acaba quando você gostaria de estudar, mas se eu pudesse, eu estudaria o dia inteiro. Mas eu não consigo. Também... Não vou meter essa bronca, eu sei que eu não vou aguentar. E tá tudo bem. Expectativa pra faculdade. Sinceramente, não espero muito. Como eu já vim de uma graduação, eu já presenciei um pouco como é que faculdade... Sabe muita coisa. Nunca fui iludido por esse papinho de universidade. É um lugar ótimo pra você estudar, nunca vou desmerecer. Eu tenho certeza que a UF é uma ótima faculdade para vários cursos, inclusive medicina. É muito prestigiada. Mas eu não estou com aquela mente, maravilhoso. Eu recomendo também que baixem as expectativas a todos que querem entrar. Não é tão outro mundo, pode ser, talvez. Não sei se você gosta muito de Chopaz, etc., talvez seja outro mundo. Mas pra mim nunca foi. Pra mim era só, cara, mais uma sala de aula e mais conteúdo que eu tenho que aprender e tudo vai ter um propósito no final. Eu tô caminhando pra uma formação e... Trate com seriedade, né? A faculdade não é bagunça, tem que estudar, tem que estudar. Ainda mais na área médica. É uma responsabilidade enorme. Você vidas nas suas mãos, né, Bernardo? Literalmente. De fato, a vida ali na sua mão. Não é uma metáfora. Não é uma Exatamente. Bernardo, sua história é inspiradora. Valeu. Parabéns, tá? Obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente.
Tá? E Amanda, o que você tem pra falar aí nesse Deixa a Amanda encerrar, momento deixa eu final? falar. Tu quer antes? A Amanda encerra, pô. Tá bom, pode ser. Cara, só mesmo, meus parabéns. Pô, eu acho que essa ideia aqui hoje, ela tem muitas camadas. E a mais importante é isso que a Amanda falou, isso que ele falou. Dá pra você passar, você não precisa transformar a sua vida numa exceção, num caos. E porque isso não é a quantidade, mas é principalmente a qualidade. Meus parabéns mesmo, meus parabéns, Amanda, a equipe toda. Deram show de bola. E a última coisa que falar, isso sem me falar, eu sempre acreditei nisso. Não é o curso que faz o aluno. É o aluno que faz o curso. Não interessa o Isso curso, vai não servir interessa pra tudo na sua vida. A faixa de preço que você está disposto a pagar num pré-vestibular. Ou até mesmo numa faculdade. Numa faculdade. Se você está disposto a passar e cara, hoje em dia você tem muito conhecimento disponível quase que gratuitamente na internet, se não gratuitamente por preços muito mais acessíveis. É tudo com você, cara. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito melhor, por exemplo, se alguém me der uma lista pra fazer, eu faço. E aquela parada, todo curso vão ser os mesmos exercícios. Nenhum curso de pré-vestibular ninguém vai inventar um Enem. Você pode dizer simulados SAIS, são ótimos, o poliedro, ótimos também. Mas é tudo modelo Enem. As questões que você vai fazer são majoritariamente provas antigas do Enem. Então, se você fizer isso, depende de onde você está. A atmosfera do seu curso não vai mudar o exercício que você está fazendo. De fato. Isso é importante também. Tem uma galera que acha que é mágica, né, Amanda? Não, vou dizer que é mais caro e aí eu vou passar para medicina. Não precisa, né? Não precisa. Temos o 01. Exatamente. Melhor custo-benefício. A equipe certa, a orientação certa, o direcionamento certo, é isso que vai fazer você passar. Com gente que quer fazer o melhor. E aí, Amanda? Encerra pra gente, fala aí suas considerações finais. Bom, primeiro, né, parabenizar mais uma vez, né, nossa estrela aqui, o Bernardo, né, o mérito é todo seu, parabéns, que você seja feliz, como eu escrevi para você ontem, vai lá, voa, sim, né, qualquer dia eu vou estar me consultando com você, não demora, né. Eu falei para ele fazer geriatria, dar uma força legal pra gente. Tu já sabe, já tá pensando? Cara, eu tenho, tipo, áreas que a princípio me interessam, mas todo mundo fala a mesma coisa. Cara, você vai entrar lá e vai mudar. Então, perfeito. Eu sempre falei assim, tá cara... nem projetando nada, eu quero entrar, né? meu irmão. Eu só quero entrar lá. Eu não quero nem saber como que eu vou sair. Eu quero saber de entrar. Agora, depois eu vejo isso. Esse traço da sua personalidade, Bernardo, eu admiro muito, sabia? Logo em março, quando começou com abril, maio, né? Aquele comecinho de ano assim... A gente vai perguntando para os professores as características que eles estão achando, precisa mudar alguma coisa, não pode, né? Não pode, precisa, não precisa. E Bernardo sempre foi muito citado, né? Nas nossas reuniões de alinhamento. E aí, sabia isso, não? Muito, muito. Você foi muito importante para a gente também. Foi de grande contribuição para outros colegas. Será, né? Para esse ano que está vindo. Porque é uma equipe muito disponível a entender os contextos e se adequar a eles, né? E depois parabenizar o Bernardo, né? Quero muito também dar os parabéns para os meus professores, né? Aquela galera lá que sonhou junto, está realizando junto. É um orgulho muito grande tá com os meus amigos fazendo o que a gente sabe fazer, né? E aí, mais uma vez, parabéns pelo nosso jeito ter dado certo. Obrigada aí a todo mundo. Obrigado, galera. Valeu, Bernardo, Tiagão, Amandinha. Valeu. Obrigado por vocês estarem aqui. Foi lindo. Valeu, Taranto, aí na nossa grande coordenação em vídeo. E vamos nessa. Se inscrevam no canal, deixa o like também. A gente está pedindo aqui em final. Tem muito mais conteúdo e a gente espera trazer cada vez mais aprovados aqui para esse bate-papo tão gostoso, né? Que foi bacana. Espero que você tenha gostado também. Bom. Valeu, Bernardo. Tchau, gente. Valeu. Valeu.